Oi pessoal, bem-vindos de volta aqui ao Estúdio Mars. Hoje a gente vai ter uma resenha de livro sobre o Ho Oponopono e vamos falar um pouquinho o que o Ho Oponopono pode ter a ver com a arquitetura. O livro que a gente vai falar hoje, então, é o Grande Livro do Ho Oponopono. Ele tem 3 escritores, que eu vou usar minha colinha aqui para falar o nome deles, que é o Jean Gracier, o Dr. Luc Boudin e Nathalie Boudin. Não sei se pronunciei certo, mas é isso. E ele é um livro bem pequeno, são acho que 160 páginas, e cada um deles escreveu uma parte. O Ho Oponopono, então, ele é uma técnica de cura havaiana. Vocês já conheciam essa técnica? Me contem aqui nos comentários. E se você não conhece, vou te explicar agora. Ela funciona da seguinte forma: ela vai apagando as memórias erradas que a gente tem. E também vai trazendo a responsabilidade da nossa vida para nós mesmos, então a nossa autorresponsabilidade. E tudo isso acontece a partir da repetição de algo que é como um mantra, que é: sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Então, assim, quando acontece alguma situação incômoda na nossa vida, quando a gente já conhece o Ho Oponopono, a gente passa a entender que essa situação é um reflexo nosso, que a gente está produzindo essa situação. E, portanto, nós também temos o poder de limpar essa situação e de passar por ela de uma forma que ela não volte. Então, seria apagar a memória errada, que é como eles chamam no livro. Ele é um processo de se perdoar, agradecer a si mesmo e se amar. E, com isso, apagar essas memórias erradas. E, para isso, você diz: sinto muito, pois eu não sabia que eu tinha essa memória. O me perdoe você fala para a divindade, para que ela te ajude a se perdoar. Sou grato por essa memória ter aparecido e assim eu consegui liberá-la. E eu te amo, porque somente o amor cura. E no livro eles falam que essas memórias erradas, elas vêm ou de um medo, ou de uma crença, ou de um valor. Então, a questão do medo. O medo, ele é um sentimento que ele bloqueia a nossa vida e ele impede que a gente realize os nossos sonhos. Porque a gente fica paralisado. Então a gente fala: eu queria muito fazer isso, mas eu tenho medo, então não vou fazer. E como esse medo aparece? Então ele pode aparecer muitas vezes quando a gente é criança. Por exemplo, quando vai ter uma tempestade e a gente fala pra criança assim: não precisa ter medo da tempestade. A gente acaba condicionando a criança a ter medo, porque a gente fala que, de certa forma, pode ser que então ela tenha assim um motivo pra ter medo ali. Porque, por exemplo, ninguém vira pra criança e fala: você não precisa ter medo de uma maçã. Você não precisa ter medo, sei lá, de uma banana. Você não precisa ter medo de um alimento qualquer. Então a criança não tem medo dos alimentos. E ela sabe que eles não oferecem perigo nenhum. Então quando a gente fala que ela, você não precisa ter medo disso, ela pode entender que então ali tem um motivo para ela ter medo. E na questão dos valores e das crenças, também algo que vem com a gente muitas vezes desde criança. Por exemplo, ela é uma criança muito boazinha, ela é uma criança muito boazinha. Repetindo isso direto para a criança várias vezes, isso pode condicionar ela a ser uma pessoa que não sabe falar não. E a partir disso ela pode acabar em situações, por exemplo, de relacionamentos abusivos, em que ela não consegue falar não pro outro, ela não consegue se impor. E são esse tipo de memória que criam situações desagradáveis na nossa vida. Todo conflito que a gente vive normalmente tem algum precedente, então é alguma situação que a gente já passou na nossa vida, ou agora, nessa vida, ou em vidas passadas, mas ela sempre é uma situação conhecida. Um outro tipo de memória errada, ele pode ser explicado pela psicogenética, que é aquelas memórias que vão se passando de geração em geração. Então, por exemplo, todas as mulheres da família terem determinada doença, ou passarem por um relacionamento abusivo. Isso é passado de geração por geração, e isso pode acontecer 7 gerações que influenciam a nossa vida, mas dizem, segundo a psicogenealogia, que a que mais influencia é a geração dos nossos avós. E essa situação ela vai se repetindo na família geração por geração, até que algum elo ali consiga perceber essa situação e quebrar esse ciclo. E como eu disse, também pode ser de carga kármica, então alguma situação que você já passou em outra vida e que você vai continuar passando nessa, até você compreender e conseguir quebrar esse ciclo. E o mais legal do Ho Oponopono é que a gente não precisa saber a origem desse problema para curar, a gente só precisa saber que a gente tem essa questão.
Então o Ho Oponopono, ele acaba aliviando o sofrimento durante os nossos períodos mais difíceis. E com isso, ele auxilia a gente a se manter no presente. Uma das melhores formas da gente usar é na situação dos nossos pensamentos. Então toda vez que a gente tiver um pensamento negativo, a gente pode colocar o Ho Oponopono logo em seguida para ele anular esse pensamento e a gente acabar não criando situações ruins para nós mesmos. Isso acontece muito quando a gente faz, por exemplo, a gente se xinga, sabe? Tipo, ai, como eu sou idiota. E aí a gente acaba criando essa situação com nós mesmos, a gente acaba sendo realmente idiota, porque a gente tá falando isso. Então é legal, quando toda vez que a gente fizer isso, a gente falar o Ho Oponopono logo em seguida e falar, não, eu não sou idiota. E também prestar atenção nas nossas próprias palavras para não ficar repetindo isso o tempo todo. Agora que a gente já entendeu o que é o Ho Oponopono, você deve estar se perguntando, legal, mas o que isso tem a ver com arquitetura? A professora Mariana Poporit, ela acredita que existe uma interação permanente entre os sentimentos humanos e o campo eletromagnético da Terra, ou seja, consequentemente com as nossas casas também. Assim, o nosso ambiente, ele é feito de energia informada, então é uma energia que vai passando em todos esses campos. E a mente, ela vai agir nele tanto quanto numa escala individual como numa escala planetária. Então, o que acontece? O que a gente pensa passa para a nossa casa, que consequentemente vai passar para a cidade e vai passar para o planeta. Assim como o ambiente externo vai interferir dentro da nossa casa e consequentemente dentro da gente. E a decoração, ela é uma maneira de criar, ela é uma maneira da gente se expressar. Então, quando a gente está decorando, a gente coloca ali as nossas crenças, os nossos valores, as nossas culturas. E com isso, a gente mostra para o mundo quem a gente é, a partir da decoração da nossa casa. E o local que a gente tá, a nossa vizinhança, ela tem muito a ver com a nossa evolução. E o Ho Oponopono vai ajudar exatamente a tirar a gente do nosso papel de vítima e passar para um papel de criador. Então, se a gente está num ambiente externo que a gente não gosta, que teu vizinho faz muito barulho, alguma coisa assim, a gente tem que enxergar isso como, putz, o vizinho faz muito barulho porque eu tenho que treinar minha paciência, isso é uma forma de evoluir. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para si como criador da situação e entender o que a gente pode mudar, que energeticamente vai acabar reverberando também na atitude do vizinho. Então, putz, será que se eu não der tanta atenção para isso, isso vai me incomodar menos? É uma das formas da gente lidar com a situação. Ou será que se eu fizer X e Y que meu vizinho não gosta, pode ser que se eu parar de fazer isso, ele também vai parar de fazer o barulho que me incomoda. Então, quando uma casa recebe uma energia que não é muito boa, é legal a gente fazer essa energia se movimentar, mudando a organização da nossa casa. Então, às vezes mudando um móvel de lugar, mudando uma decoração, fazendo uma super limpeza ali. E essa energia vai acabar reverberando na casa, em você, e também vai reverberar no ambiente externo que enviou essa energia. E quando a casa tem esses fluxos corretos, a organização correta, ela não tem mais objeto do que é necessário, porque aqueles objetos que eram muito supérfluos, eles foram doados, foram jogados fora, não tem nada quebrado ali, ela acaba tendo uma energia tão positiva que ela cria oportunidades para as pessoas que estão ali. Então ela traz muita abundância com ela. E a gente consegue perceber essas coisas porque locais estagnados, eles acabam também trazendo essa energia de estagnação. E a gente consegue reparar quando a gente, por exemplo, percebe que na nossa casa, toda vez que vai acontecer uma briga, essa briga acontece na cozinha, por exemplo. E a partir da primeira briga que teve ali, todas as outras vão ser ali. Por quê? Porque esse lugar, ele recebeu essa energia. E que se não passou ali por uma limpeza, ela vai acabar fazendo com que essa energia de briga continue sendo atraída para aquele lugar. Então, por isso, quando acontecer alguma situação assim, é legal já limpar, já fazer o Ho Oponopono ali, para que essa energia possa fluir. Então, é muito legal a gente realmente usar o Ho Oponopono para fazer essas limpezas dos ambientes. E é muito fácil, porque a gente só tem que falar o mantra, então a gente só tem que falar: sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato, quantas vezes você achar necessário. Então, como eu falei, é um livro bastante curto para quem quiser ler, ele tem uma leitura muito fácil, ele tem tanto para Kindle como para livro físico e custa aí entre 10 a 20 reais. Eu acho até que ele poderia ser um pouco mais curto, tem alguns momentos ali no meio que ficou um pouco prolixo, mas nada que me super incomodou. Achei que ainda assim foi uma leitura bem fluida e bem simples. E desde que eu comecei a ler ele, eu comecei a tentar colocar em prática o Ho Oponopono para ver se funcionava. E eu acho que ele ajudou sim a trazer um pouco mais de leveza. Eu falo 10 vezes toda noite antes de dormir e quero lançar esse desafio. Eu quero que vocês venham comigo nessa. Vamos fazer durante 30 dias o Ho Oponopono todo dia, quantas vezes você julgar necessário, nos locais necessários.
E me contem aqui depois, voltem aqui nos comentários ou vão lá no Instagram me contar se vocês acham que teve algum efeito positivo na sua vida ou não. Obviamente, além de usar sempre que acontecer alguma situação que te traga um incômodo. E o vídeo de hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, se inscreva no canal e também me siga nas outras redes sociais, então me siga no Instagram, lá no Estúdio Mars. Se você quer conhecer um pouco do meu trabalho como arquiteta, você pode me seguir no Estúdio MN. E se você gosta de viagem, acompanhe a gente lá no Viajo, tanto no Instagram quanto no YouTube. E até a próxima!